15 segundos, estamos entrando ao vivo. Eu acredito que estamos ao vivo. Espera aí, deixa eu conferir aqui no celular. Espera aí, Fê, mas eu acho que nós já estamos ao vivo, viu, Fê? Mas espera aí. Começou aí? Estamos ao vivo? Então boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Eu estou com a Fernanda Rizzi. Fernanda, dá uma boa noite rapidinho pro pessoal, que eu já vou começar a entrevista com você. Dá uma boa noite, por gentileza aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me escutando, estão me vendo, estão nos vendo, né? Tá, minha esposa já deu ali. A minha esposa é a que está por detrás ali, ela fica fiscalizando se está com algum problema. Pessoal, aliás, nós tivemos um problema aqui para a transmissão. Ó, Ivanildo Pires já está ali, a Gisele Souto está ali, o Oficina da Sabedoria está ali. O pessoal já está comentando aqui, ó, Fê, eu consigo ver aqui. Nós tivemos um problema. Não, mas que fica, só aparece aqui para mim na ferramenta. Eu não preciso olhar no YouTube, eu olho na ferramenta aqui. Pessoal, nós tivemos um problema na transmissão aqui no canal da Fê. Tivemos um atrapalho de última hora aqui da ferramenta, ele não transmitiu para os dois canais, ou era um ou era outro. Então, mas fiquem tranquilos, o pessoal da Fê, que a gente vai colocar o vídeo inteiro lá, vocês vão poder ver a entrevista lá. Tá bom? Então, nós agradecemos muito a presença da galera aí. Ó, o pessoal já está comentando ali, Fê, a Gisele, Universo Mental Ivanilde, de São Paulo, a Gisele de Belo Horizonte, Quirotombo Fashion chegou aí. Eu nunca sei de onde que é esse Quirotombo Fashion, eu acho que ele é do Japão. Tá vendo, filho? Nós estamos internacional aí. Então, você vai vendo aí, se tiver alguma pergunta, depois você me fala, porque eu não estou vendo ninguém. Não, falo sim. Ó, aqui, assim, essa ferramenta é exatamente, aqui a gente não precisa ir lá no YouTube. Pela ferramenta, a gente comanda tudo aqui. Por isso que eu estava vendo a questão dos canais aqui que eu te falei que deu um problema no seu, entendeu? Uhum. Ô, Fê, então eu vou começar. Fê, gente, a Fernanda Rizzi, ela vai começar agora se apresentando para a gente. Eu vou fazer algumas perguntas para ela aqui e ela vai explicar. Olha, fica aí até o fim, que a Fê vai explicar como ela ganhou R$ 1 milhão. Mas ela também vai falar como que ela perdeu e como que ela está recuperando. Fiquem aí que a entrevista vai ser sensacional. Eu acredito que vai ser uma das melhores que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Então nós vamos tirar bastante proveito na próximos 40 minutos. Tá bom? Então, Fê, vamos lá. Apresente aí para o nosso público aí, para o seu público que já te conhece, que eles vão ver lá no seu canal, e para o meu público que não te conhece, para o pessoal que vai achar essa entrevista no YouTube, o pessoal acaba achando que eles vão pesquisar por empreendedorismo, né? Vão pesquisar por 1 milhão, eles vão acabar nos encontrando. Quem é a Fernanda Rizzi? Nos fale um pouquinho sobre você, por gentileza. Primeiro, obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Rizzi, eu estou como massoterapeuta há 12 anos. Sou mãe do Pietro, menino de 11 anos, sou casada, sou empreendedora em algumas áreas aí. Que mais que eu posso falar? Eu era contadora antes de entrar na área da massoterapia. Foi uma mudança radical. Já começa por aí, né? O empreendedorismo já começou por aí, já não dava mais para ficar lá. E como é que começou essa paixão aí pela massoterapia? Como é que você fez a migração? Daqui a pouco a gente vai falar mais da massoterapia, que é o que você faz mais hoje, mas como que foi o momento que você falou, eu vou deixar de ser contador e vou ser massoterapeuta? O que aconteceu? Como que foi? Você lembra? Lembro. Eu gostava das duas coisas, da área contábil e da área Na verdade, era estética, quando eu comecei na estética, e aplicada à massoterapia. E aí, quando eu comecei, eu estava grávida, né? E eu sabia que a empresa ia me mandar embora. Na época, não tinha coragem de largar um emprego estável, porque isso era 12 anos atrás, tinha ainda estabilidade, né, nas empresas. Então, eu não tinha coragem de largar um emprego estável e começar do zero. Mas daí, quando engravidei, eu falei para o meu marido, eu falei, olha, a empresa vai me mandar embora quando acabar minha licença maternidade, e aí eu vou com tudo. Então, eu aproveitei, assim que eu soube que eu já estava grávida, eu comecei a estudar a estética aplicada à massoterapia e tal.
E se acontecesse alguma coisa, então eu já tinha esse plano B aí. E foi dito e feito. Quando acabou minha licença, eles me mandaram embora, daí com esse dinheiro eu montei a minha sala e comecei do zero aí na massoterapia, na estética. Maravilha, nós já vamos falar mais da massoterapia daqui a pouco, mas eu sei que você tem alguns hobbies, Fê, você estava me falando, como é que foi essa loucura de viajar 10 mil quilômetros nesse Rally dos Sertões? Conta pra gente um pouquinho dessa história de Rally dos Sertões, como é que é essa história? Então, né, Isso é empreendedorismo também, né? Uma mulher largar, deixar a família lá e ir lá pro Rally dos Sertões, você é demais, Fê, tá, parabéns. Obrigada. A gente... as pessoas, assim como eu, que tenho o espírito aventureiro e tem a paixão pela profissão, né? Quando une as duas coisas, você não pensa duas vezes, né? Quando você tem um propósito por detrás das coisas, tudo que a gente tem que fazer tem que ter um propósito, um porquê, uma finalidade, senão não tem sentido você fazer tal coisa, né? Então, o meu sonho sempre foi, assim, depois que eu entrei nessa área da massoterapia, ajudar o maior número de pessoas e ensinar também a massoterapia para as pessoas. A gente sempre vê as pessoas falando assim: aprenda a fazer massagem, ser um massoterapeuta, que você vai ter liberdade geográfica, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que não sei o quê, fazer seu tempo. Só que assim, a maioria que vende isso, eles não rodaram o mundo com a massagem. Então, Malemar mudaram de cidade, assim, em algum estado e tal. E eu já não. Eu tive a oportunidade de rodar o Brasil com o Rally dos Sertões. Quando eles vieram me procurar para trabalhar com a massagem na equipe, são várias equipes, né, que tem um rally. Então, quando eles vieram me procurar, eu não pensei duas vezes, né? Eu falei, nossa, gente, é uma coisa que eu sempre preguei. É uma oportunidade enorme de mostrar para as pessoas que realmente é possível, né? Você viajar o mundo aí afora com o rally, com a massagem, no caso, e aí foi o rally. E aí foram 18 dias, né? Nós passamos aí por Argentina, Paraguai, e fomos para 9 estados. Começamos lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, daí depois nós fomos para Presidente Prudente, ali em São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão. Nossa, rodamos aí, viu? E realmente não é para qualquer um e não é para qualquer mulher, porque você fica muito tempo na estrada. Mas eu sempre me considero uma desbravadora, tanto que eu criei um movimento, né, Desbravando com a Massoterapia, porque eu sou mulher, sou casada, sou mãe, sou empreendedora, sou funcionária também. Então, assim, as pessoas colocam muito empecilhos, né? E é o que eu falo, e eu prego e eu falo, né? O que eu faço, o que eu prego, que é quando você tem os seus sonhos, os seus objetivos, o seu propósito por detrás, nada te impede. O que te impede é você mesmo, né? Inclusive, quando a gente fala de empreendedorismo, também envolve isso, né? Parabéns, então, Fê. Então, você fez essa aventura toda exercendo o que você gosta de fazer e faz, que é a massoterapia. É isso, né? Isso, eu fui para trabalhar. As pessoas olhavam assim, eu lá no rally, achava que eu estava lá me divertindo, passeando, participando do rally, né? Mas não, eu estava trabalhando. Só que eu não podia filmar eu fazendo as massagens. Às vezes eu mostrava assim o ambiente e tal, mas não podia mostrar eu fazendo a massagem pela privacidade do piloto, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, depois eu vou fazer um corte aqui e depois você me manda as imagens que eu vou colocar, vou fazer um videozinho aqui de corte, a Fê viajando no Rally dos Sertões, o que puder ser divulgado. Tá. Maravilha, Fê. Agora, vamos falar um pouquinho exatamente, você teve algumas profissões, né, igual nós já falamos, contabilidade, etc. Vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar do milhão que você ganhou e perdeu, limpando, nós não podemos falar esse nome aqui no YouTube, limpando fezes humanas, a gente não pode falar aquela outra palavra, senão o YouTube corta,
Já vou contar essa história, gente. E tem a ver com empreendedorismo também, tá? Fica aí que nós vamos contar essa história daqui a pouco. Mas fala exatamente da terapia, da massoterapia. Como que você faz? Como é que é a profissão? Como é que você ajuda as pessoas? Depois você pode até falar mais de algum outro projeto, mas o que a massoterapia faz? O que é exatamente? A gente tem ideia, mas aprofunda para a gente aí, você que é especialista. A massoterapia, ela envolve várias técnicas, né? Ocidentais, orientais. Então, tem lá um exemplo, né? Tem shiatsu, tem massagem relaxante, massagem desportiva, modeladora, drenagem, massagem para menor idade, para gestante, massagem com bambu, com pedras, tem N técnicas de massagem. Então, você faz um curso de massoterapia e você aprende essas técnicas. Então, depois, no meu caso, eu sempre instruo meus alunos, né, e as pessoas que querem iniciar na massoterapia, aí você se identifica com qual técnica você quer trabalhar. Tem gente que vai para a massoterapia seguindo o que os clientes mais buscam, que é a área da estética também. E tem gente que entra na massoterapia pela paixão de ajudar as pessoas, de aliviar dores emocionais, físicas e mentais. Porque as pessoas, elas vêm nos procurar querendo, vamos supor, reduzir uma gordura localizada, melhorar a celulite, com dor na coluna, dor no pé, em qualquer lugar. Porém, essa parte é só a física, né? Tem algo por trás disso. Então, eu escolhi as massagens. Como eu falei para você, eu comecei com a estética, né? Aí a estética não era a minha paixão. A minha paixão era as massagens relaxantes, que era aliviar dores da alma, inclusive. Então, o que eu fiz? Eu fui me especializando cada vez mais em massagens relaxantes, né, que hoje eu sou especialista em massagens relaxantes, terapêuticas também, mas mais para áreas da relaxante. E aí a gente faz um mix de técnicas e monta a sua técnica, é isso que eu fiz. Né? A maioria das pessoas que estão na área da massoterapia há algum tempo, eu estou há 12 anos, você acaba montando mesmo o seu método, né, a sua massagem, e você vai vendo o que funciona, o que não funciona, e vai adequando ali, né? Então, é isso. A massoterapia, é uma formação com você aprende várias técnicas de massagem, você se torna um massoterapeuta, tem que ter no mínimo aí 1.200 horas, né, para você trabalhar com isso, com a profissão, e aí depois você vai vendo o que te agrada mais, né? Eu, não é puxando sardinha para o meu lado, mas eu vejo assim a massoterapia, a massagem relaxante, um campo muito vasto, muito grande. Se não fosse a massagem relaxante, por exemplo, eu não teria ido para o Rally. Vamos supor que eu trabalhasse só com estética, o que eu ia fazer lá? Não teria sido chamada para isso, né? Então, assim, a gente ajuda muitas pessoas, a gente ajuda casamento também, melhoramos relacionamento, as pessoas, elas vêm nos procurar, né? Nós conseguimos também ajudar pessoas que sofreram abusos através da massagem, através do toque, essa pessoa ela vai deixando ser tocada novamente. Então, assim, algo muito maior que tem por detrás, né, da massagem. E eu sou muito grata a isso. Eu falo que Deus nos usa através da nossa arte. A minha arte é a massagem. Eu chego nas pessoas através da massagem, mas a gente faz um trabalho muito maior por detrás, né? E olha que interessante, eu não sabia tudo isso, tá vendo? A gente às vezes tem uma impressão que é de uma forma e tem algo a mais, né? Igual você falou aí. Por isso que é bom realmente trazer os profissionais para falar, né? Do assunto. O curso de massoterapia é um curso livre, assim? Você falou 1.200 horas e tem algumas escolas que dão. Isso? Tem a formação para você ser um massoterapeuta, mas tem também os cursos livres, porque a profissão de massoterapeuta, nós não temos uma classe igual os médicos, né, dentistas, não temos assim. Então, por enquanto, pode-se fazer cursos livres e trabalhar com isso.
mas enquanto não for, né? Não tiver essa... Regulamentada a profissão. É isso, Isso. né? Eu sei como é que é. Eu também sou contador, né? Ainda sou, apesar que não exerço mais a profissão, né? O Fê, tem algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui, ó. Universo Já tem Semantal, já dei boa pergunta? noite. Para você, já. Oficina da Sabedoria, talvez. Peraí, que eu vi uma pergunta por aqui. Luciane Carvalho. Luciane Carvalho é a nossa audiência de Juiz de Fora. Ela está sempre por aqui. Eu tomo fecho. Eu vi aqui, ó. A Gisele Souto. A Gisele Souto é minha amada esposa. Ela perguntou aqui, ó, há quantos anos você trabalha com massoterapia? Trabalho 12 anos. Este ano fez 12 anos que eu estou como massoterapeuta. Hoje eu sou uma massoterapeuta holística, porque eu uso outras técnicas também, né? Na massoterapia. Tem uma outra pergunta aqui da Oficina das Sabedorias. Por que o pessoal do Rally dos Sertões entrou em contato com você? Você tinha falado, né, dos Rally dos Sertões, né? Você me ouviu? Ouvi. Por que eles entraram em contato comigo? É, o pessoal do Rally dos Sertões, como é que foi lá? É porque, assim, o serviço, eu fui contratada para fazer massagem no piloto, em um piloto. Porque o rally, principalmente o Rally dos Sertões, é um rally maior, né? Mais dias, mais comprido, né? Então a gente. E o rally em si é pancada, né? Os carros passam por meio de sertões e fazendas, é buraqueira, é rio, é buraco e aquelas pancadas, né? Tem vários vídeos também, depois eu mando para você, se você conseguir colocar. Então aquilo ali acaba com o corpo do piloto. Ele fica todo quebrado, assim, literalmente. E aí a gente entra com o papel da massoterapia, da massagem, para preparar. A gente fazia antes e depois. Então, a gente, para preparar o piloto para a prova e também depois para recuperar o corpo dele, né? Se recuperar para outro dia. Porque eles andavam 300, 400, teve uma prova lá que eles andavam 600 quilômetros por dia. Pense, né, num carrinho, que é um carro que chama UTV. É um carro bem apertado. Eu mando para vocês verem também. Então, imagina ficar num carrinho apertado, né? Eles só tem uma paradinha lá para tomar uma aguinha lá, fazer um xixizinho rapidão e voltar. E ficar andando horas e horas, né? Então, eles me contrataram para isso. Eu tinha que preparar esse piloto aí para as provas do rally, né? Ô, Fê, a gente estava conversando aquele dia, né? Você falou que tem algum trabalho que você faz ainda com a massoterapia adicional. Como é que é essa ajuda que você dá às pessoas? Não como atendendo, parece que é ensinando, não é isso que você faz? Você me falou aí? Eu hoje, depois de 5 anos de profissão, eu comecei a ensinar também, né? Dar aulas de massoterapia. A princípio, eu tinha começado na prefeitura aqui da minha cidade, né? Que eu sou de Itu, interior de São Paulo. Então, eu ainda estou como funcionária meio período, né? Ah, tá. Uhum. Eu falo que eu nunca sei ainda quando vai ser meu último ano lá, mas eu sinto que está bem próximo. Porque Entendi. chega uma hora que, né, muita coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, ainda eu trabalho meio período. Aí lá que eu entrei concursada como instrutora de curso técnico, que é de curso técnico, de curso do profissionalizante, que no caso seria a massagem, né? Sim. E na verdade, as pessoas que que agora esse ano mudou, que faziam o curso são usuários que frequentam o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Aqui na minha cidade, as pessoas têm que recebem o Bolsa Família e tudo mais, elas também têm que participar de algum programa para parar de depender do governo, para essa pessoa poder criar asas e voar, né? Não ficar dependendo do governo aí, do Bolsa Família. Então, a gente tinha essa oficina e aí essas pessoas que vinham lá são pessoas, como eu falei, né? São pessoas bem vulneráveis, a maioria era assim, sem instrução nenhuma, e moravam, né? E moram em lugares assim bem precários.
da minha cidade, né? Então, elas iam lá, então elas chegavam para. Algumas eram obrigadas a fazer, né? Algumas iam porque queriam aprender alguma coisa, outras iam para passar o tempo, e assim. E aí eu vi aquilo, eu falava assim, gente, não tem como só ensinar massoterapia, ensinar a fazer massagem. Essas mulheres, elas precisam ser pegas pelas mãos e mostrar para elas que tem uma outra realidade, que elas também têm direitos de melhorar de vida, de sonhar. Eu perguntava, eu gosto muito de mexer com sonhos, trabalhar com sonhos. Tudo que eu vou fazer, eu falo, o que eu vou realizar com isso aqui? Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com sonhos. Então, eu falava para elas assim, qual é o sonho de vocês? E a maioria não tinha sonhos. Que sonho? O que é isso? Para quê? Não sei o quê. Eu falava assim, não, mas você tem que sonhar, pelo menos. Tem que ter um sonho, alguma coisa que você quer realizar. Então, aí eu também tenho a formação de coach, né? E aí eu tirava elas, né, do ponto A e levava para o ponto B. Eu falava assim, não, vocês vão entrar aqui no curso, vocês vão fazer isso, mas vocês têm que ter uma finalidade para vocês. Mesmo que depois vocês não trabalhem com isso. Mas pelo menos eu tenho que ter transformado a vida de vocês de algum jeito. E aí eu ensinava falava muito de Deus, sempre falei de Deus, independente de religião, mas Deus para mim ele sempre é uma presença muito forte na minha vida, eu tenho uma ligação, uma intimidade muito forte com Deus. Então sempre falei de Deus para elas. Em primeiro lugar, tratava a espiritualidade, sem elas saberem, então eu tratava a espiritualidade, né? E aí depois a gente falava de ética, de postura, de comportamento, porque elas iam, às vezes, algumas iam com umas roupas assim que parecia que estava chegando de um baile funk. Nada contra o baile funk. Mas chegava assim, eu falava assim, nossa, onde é que você vai com essa roupa? Ai, dona, eu vim na aula, a gente veio no curso, falava assim, dona, não. Então eu já começava assim, eu falava assim, ó, hoje você vai entrar com essa roupa, mas a partir de semana que vem você não vai vir mais com essa roupa. Então, eu trabalhava bem mesmo a mente delas, sabe? Para elas mudarem, porque não adianta nada você dar as coisas para as pessoas, que inclusive eu sou contra você fazer as coisas de graça, porque as pessoas não dão valor. E eu falo isso de experiência própria, porque ensinei 6 anos assim, gratuito, né? Que lá era gratuito, e são pouquíssimos que foram para frente, assim, sabe? E aí depois eu também comecei a dar, algumas me procuravam para dar aula particular, pessoas que faziam cursos tinham dificuldades depois de exercer a profissão, vinham me procurar, se eu podia dar aulas de massagem e tudo mais. E aí começou a surgir essa oportunidade e eu entrei de cabeça também. Então a gente fazia esse trabalho com elas. E aí elas saíam depois transformadas, assim, né? Como foi o que eu falei, a gente resgatava a autoestima delas, resgatava os casamentos delas, relacionamentos, elas como pessoas, como cidadãs. Então é um trabalho bem gratificante isso. Muito legal, Fê. E às vezes a gente, quando ouve essa palavra empreendedor, a gente às vezes liga a alguma coisa comercial, né? E não é só isso, né? Não. O empreendedor, ele é alguém que se destaca ou realiza alguma coisa em determinada área, e pode ser qualquer área. Aí você fez um verdadeiro empreendedorismo social nesse trabalho que você fez Social, aí. tudo. Foi isso que eu falei. Tudo que a gente tem que fazer, você tem que fazer como se fosse. Eu falo que é sempre para Deus, né? Como se fosse para você e para Deus mesmo, né? Então, sempre dar o nosso melhor. Sempre surpreender e entregar a mais para as pessoas, né? Tá certo. E você falou uma coisa interessante aí, Fê. Pode chamar de Fê, né? Pode. Fernanda, não tem problema, né? Eu conheço a Fernanda, gente, tem 7 anos que eu conheço a Fernanda, então já tem uma certa intimidade, são 7 anos, né? A gente fez treinamento juntos, né? Sim. Fê, você falou uma coisa interessante aí, eu também tinha a mania e o costume de não cobrar pelas coisas que eu faço, e a gente tem que cobrar, porque as pessoas não valorizam. Claro, alguma coisa social você pode até fazer, mas profissional não dá para fazer e não cobrar, né? Não. Por exemplo, eu fui contador muitos anos também, igual você, né? E a pessoa tinha mania de achar que a gente tinha obrigação de ser o contador da família, de ser o contador do tio, do irmão, do primo, do amigo, do colega de trabalho. Eles sugavam a gente e não pagavam um centavo, entendeu? É verdade, você tem toda a razão. Tem toda a razão.
Eu teve um dia desse, não tem muito tempo, né? Eu precisei de um advogado e falei assim para ele: ó, eu só quero que você liga lá porque eu quero entrar na justiça contra um banco, não vou falar o nome, né? Tá? Porque estava cobrando algo que não devia. Ela falou assim: tá bom, eu vou ligar para você, mas como eu vou fazer um trabalho, eu vou te cobrar R$ 150 para ligar lá. E é minha amiga, hein, tá? E ela tá certa. Ela tá certa. Tá certo, amigo. É o honorário do contador do advogado. É Ela o não tá tempo errada, não. dela, né? Quem tá errado éramos nós de não cobrarmos pelo serviço que nós fazíamos. Tá? Exatamente, Então, exatamente. Eu dou aula também, né? Como eu falei de massagem, tem os cursos e tudo mais. Então, tem algumas pessoas que me conhecem, que sabem disso e foram fazer cursos em outro lugar. E aí, depois a pessoa veio me procurar, né? Que não estava se sentindo apta, se eu poderia ajudá-la, que não sei o quê. Eu falei, posso, é X reais. Hã? Como assim? Eu falei, ué, eu não vou tá ter que vendo? disponibilizar o meu tempo, a minha hora, para ver se você está fazendo direito à massagem e tudo mais, e vou ter que. Então é complicado, né? Por que já não fez o curso comigo, então? Pois é. Então, pessoal, ó, já aprende isso aí, né, do empreendedor. A gente tem que cobrar, nós precisamos valorizar o nosso trabalho, né? Seja que trabalho for, que, por exemplo, imagine um padeiro, enquanto você descansa, deixa eu falar um pouquinho, né, Fê? Bebe alguém. Imagina um padeiro, aqui em Minas fala sacolão, acho que em São Paulo é sacolão. A Fê tá em Itu, tá, gente? Itu, interior de São Paulo. Um sacolão, uma padaria, imagine se ele pegar e os amigos, conhecidos, parentes, falam: não, eu vou te dar pão de graça, vou te dar carne de graça, vou te dar verduras e legumes de graça, não tem jeito. O profissional que presta serviço é a mesma coisa, o serviço é o que ele vende. Como é que ele vai dar todo o serviço dele de graça, né? Como é que eu vou dar toda a minha expertise de graça, toda a minha mentoria ou assessoria, ou seu trabalho de coach, né? Não tem jeito, né? Então a gente realmente Quando eu ensino precisa. minhas alunas, uma das aulas eu falo sobre isso. Vocês têm que cobrar, porque vocês têm sonhos para realizar, contas para pagar, e outra, você disponibilizou de tempo para estar fazendo o curso, podia estar fazendo qualquer outra coisa. E o tempo, hoje em dia, a gente sabe quanto que vale o tempo, né? Exatamente. Então, É claro que só reforçando o pessoal não achar que a gente é mesquinho. Existem algumas obras sociais, é diferente. Você vai lá e faz voluntariamente. É diferente de você fazer o uso da sua profissão, né? Do seu uso do um que você exemplo, né? Um é exemplo. esperto para poder não Você cobrar. tem o seu canal no YouTube, né? Eu tenho o meu canal também. Nós temos nossas redes sociais. Ali a gente faz um trabalho social. Isso, Né? exatamente. Eu respondo muitas perguntas ali, ajudo bastante pessoas ali, tem muitos vídeos ajudando pessoas. Agora, quando a pessoa quer aprender algo, né, para ser uma profissão, fazer daquilo a sua renda, o seu ganha-pão, é outra coisa. Então a gente não pode misturar as coisas. Inclusive, depois eu vou explicar essa história do milhão que você falou, ela está ligada a isso. Vá agora, vamos chegar nela agora. Atenção, pessoal, a seguir, a Fê vai contar como ela ganhou R$ 1 milhão limpando, não posso falar a palavra no YouTube, excremento humano. Você já vai contar, a Fê. Mas e perdeu também e agora está recuperando. Já vamos contar essa história. Limpando Sherda, vamos falar Sherda. Não podemos falar isso, senão o YouTube corta a nossa transmissão aqui. Ô, Fê, antes de você contar a história, vamos fazer mais um suspense aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. O pessoal gostou do Rally dos Sertões. A Oficina da Sabedoria tá perguntando, por que o pessoal do Rally dos Sertões... Não, já foi. Você ajudava o piloto, depois das provas, a renovar as forças para outro dia de viagem, certo? Isso na massagem do Rally dos Sertões, era isso, né? Isso. Ele chegava muito cansado, né? Com dor no corpo e tal, e no outro dia era pancada, né? Então ficava o dia inteiro viajando. A gente também, porque a gente ia acompanhar eles, né? De uma cidade para outra, de um estado para o outro e tal. Então ele chegava, ele tomava um banho, tinha que fazer massagem nele, preparar ele já para o outro dia. Ele tinha que estar em folha, né? Para outra prova. Entendi. Aqui já foi, né? Então aqui eu já posso ocultar. Oficina da Sabedoria muito legal, belo trabalho que o Tomo está falando.
Universo é mental, bonito trabalho, parabéns. O pessoal está te elogiando aqui. Obrigada. Tem uma pergunta da Gisele aqui, mas eu não entendi, Gisele. Teve alguma época que eu quis desistir de fazer isso? Fazer o quê? O Rally dos Sertões ou a massoterapia? Repete a pergunta aí, depois a Fê responde para nós aí. Já li uma história de um dentista que tira um dia da semana para atender pessoas carentes. Ela está falando aqui da questão social. Tudo bem, às vezes eu atendo também, aqui eu dou muitas dicas, eu gravo muitos vídeos tutoriais, né? No caso, Sabe o que eu faço? Às vezes as pessoas querem fazer curso meu, querem fazer massagem, não tem dinheiro. Eu troco o serviço. Troco muito serviço. Ótimo. Eu falo assim, ela fala assim, eu queria fazer tal massagem, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, o que você sabe fazer? Porque às vezes eu preciso de alguém para limpar minha casa, troco por limpeza, troco por cabelo, por unha, e assim vai. Entendi. Então, é isso mesmo, gente. A gente pode fazer o social, deve fazer sim. Você estava falando do YouTube. Tem dia, Fernanda, que eu vou fazer um vídeo aqui, eu gasto 8 horas, às vezes, para fazer um vídeo, para pesquisar, para buscar assunto, para fazer um roteiro, para colocar na ordem, para verificar, para gravar o vídeo, para editar o vídeo, para subir no YouTube. Você gasta, às vezes, 8 horas para passar um conteúdo para as pessoas. Às vezes, se eu colocar um postzinho de nada, você gasta 4 horas. Então, assim, a gente faz, assim, agora, o nosso trabalho profissional, aí a gente vai lá e realmente cobra para fazer. É justo, tá, pessoal? Tá, a pergunta ela repetiu. Teve uma época que você quis desistir da massoterapia? Olha, eu já quebrei muitas vezes na massoterapia. Eu perdi as contas. Isso é empreendedor, é persistente. Mas tá nunca desisti. Nunca desisti. Minha mãe sempre falava, porque como eu era contadora, né? Por que você não volta para a empresa? Que não sei o quê. Para ela foi difícil aceitar, sabe? Entendi. A maioria das pessoas é difícil, né? De aceitar você empreender. No Brasil, está crescendo muito hoje, né? O empreendedorismo está crescendo bastante. Graças a Deus, as pessoas estão mudando a mentalidade, né? Mas bastante gente ainda prefere um emprego estável, um emprego de carteira assinada. Verdade. Tem medo, né, de empreender. Então, assim, desistir da massoterapia, nunca desisti, mas quebrar, eu já perdi as contas de quantas vezes eu quebrei. Pois é. Então, por falar em quebrar, agora a Fê vai contar para nós como que ela ganhou e como que ela perdeu R$1 milhão, literalmente limpando fezes humanas. Conta essa história para nós aí, a parte mais... presta atenção, não desgruda o olho daí. Quer pegar uma aguinha? Pega a água aí. Vem assistir e ouvir toda essa história da Fê aqui, que é uma história sensacional. E aí eu vou fazer a mesma coisa, Fê. Depois eu vou fazer um corte aqui e vou editar o vídeo e colocar um pedaço disso. Depois você manda as fotos para mim lá de você fazendo o trabalho. Mando sim. Não sei se vai dar para enxergar direito, né? Mas eu mando. Mas a gente edita aqui no Photoshop. Vai lá, Fê, conta para nós então essa história aí. Até associar a mentalidade do empreendedor, né? Que é o objetivo principal nosso aqui, né? A questão da mentalidade do empreendedor, né? Como ter uma mente de um empreendedor ou de uma empreendedora, que é o seu caso, né? Como que se tem essa mente? E no seu caso, não teve no passado, mas agora está tendo. Então, vamos ouvi-la. Vai lá, conta para nós aí. Eu morei um tempo fora do Brasil, né? Morei no Canadá por 3 anos e meio. E foi lá. Eu era contadora quando eu fui para lá. E estudei lá, fiz college lá e tudo mais. Só que daí eu trabalhava em restaurantes, né, limpeza, essas coisas. Quando a gente vai para fora, essas coisas que surgem. Qual cidade do Canadá que você morou mais? Em Toronto. Toronto, Canadá. Ok. Uhum. E aí depois eu trabalhava 12 horas no restaurante, de domingo a domingo. E eu queria estudar inglês, aí eu pedi para o dono do restaurante se eu podia fazer parar meu período para estudar, a parte da manhã. Aí ele aceitou, ele falou assim, desde que você arranje outra pessoa para ficar no seu lugar aqui enquanto você estiver estudando. Porque eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Aí eu falei, tudo bem, arranjei uma pessoa lá e tal. E na escola que eu estava,
eu conheci um rapaz lá, que ele falou assim, olha, minha esposa trabalha num lugar, ela ganha muito bem, não trabalha de sábado e domingo, porque no restaurante trabalhava de sábado e domingo, né? Não tinha folga. E paga muito bem, só que tem um problema. Tem que limpar fezes. Eu falei, como assim limpar fezes? Fezes humanas. Eu falei, como assim? É uma usina de tratamento de água e esgoto. Eu falei assim, bom, só de não ter mais que trabalhar de sábado e domingo, 12 horas por dia, eu vou. Né? Tava lá, eu já tinha passado por cada coisa naquele Canadá que só Jesus. Aí eu falei assim, malemar, eu saio e vou para outro emprego, né? Porque ela tem bastante, né? Vagas assim, desses serviços que ninguém quer fazer. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui. Quando cheguei lá, e eu tinha uma época na minha vida que eu só usava batom vermelho. Eu ia até passar batom vermelho hoje para a live, mas estava com pressa, não passei o batom vermelho. E eu não usava batom vermelho. E o povo tirava sarro de mim. Ela vem aqui na usina de batom vermelho. Está no meio das fezes, mas está com batom vermelho. Era a minha marca registrada. Aí eu peguei, fiz o teste lá para ver se eu ia ficar ou não, mas como eu falei, tudo a gente tem que ter um propósito, um porquê das coisas. E como eu tinha um sonho, que eu queria, né, juntar dinheiro para vir para o Brasil, e eles pagavam muito bem, eu falei assim, bom, vou encurtar um pouco aqui minha estadia aqui no país, vou trabalhar menos, porém era mais pesado, porém trabalhava menos horas e ganhava muito mais. Eu falei, então eu vou embarcar nessa, né? E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei esses 3 anos e meio lá, né? Quando eu fui para lá, eu tinha um relacionamento, inclusive ele mora lá até hoje, ele não voltou. E a gente foi juntos para lá, daqui do Brasil. E aí a gente foi junto para lá. Eu voltei depois de 3 anos, ele ficou. E a gente tinha um combinado, independente de quem ganhasse mais, né? A gente ficaria com o dinheiro para pagar todas as despesas que a gente tinha, e o outro a gente mandava todo o dinheiro para o Brasil. Foi isso que a gente fez, né? Durante esses 3 anos e meio aí. E aí a gente falou assim: se um dia a gente separar, a gente divide igual. Então foi isso. Quando menos esperei, quando eu vi, eu tinha feito 1 milhão, né? Voltei literalmente limpando fezes humanas. Você limpando ganhou fezes. R$ 1 milhão, literalmente limpando fezes humanas. Deixa eu explicar como que era isso, né? A usina é uma usina de tratamento de água e esgoto enorme, assim, maior que um shopping center, assim. E aí lá o sistema era de fossa, então chegavam os caminhões, tipo caminhão-pipa, só que não sei se é a pipa que fala aí na sua cidade. Pipa, caminhão-pipa. Que transporta água, né? E eles chegavam lá carregados, né, desses insumos aí, vamos falar Excrementos assim. humanos. Desses excrementos. Peraí, eles enchiam os caminhões de pipa de excrementos, era isso? Chegava lá Isso, porque o sistema era de fossa. Entendi. Entendeu? Então, eles chegavam lá, depositavam lá, né? Aquele volume todo. Esses excrementos, e aquilo voava para tudo quanto é canto, né? Então, vamos supor, aqui é uma sala, tem um maquinário. Os excrementos, eles passavam por um tratamento, no final eles eram incinerados e jogados no lago. Aí, então eles passavam aqui, vamos supor, aqui tem canos aqui, né, de ferros e tudo mais. Então, todo dia, ou tinha uma explosão, ou tinha um entupimento, ou tinha um vazamento, e aí a gente tinha que deixar essa área de trabalho limpa. Quando era explosão, voava para tudo quanto é canto. Então, a gente tinha um capacete, uma máscara, um óculosinho assim, para proteger os olhos, uma luva, uma bota e só.
E cada um tinha o seu carrinho de mão. Eu voltei de lá com os braços desse tamanho e com o calo. E era bem paga para isso. E aí o pessoal, quando eu entrei lá, o pessoal falou assim: nossa, a gente não dava nada para você, Fernanda. Eu falei assim: essa daí não vai aguentar nem uma semana aqui na usina. E eu fiquei lá 2 anos e pouquinho na usina. Eu só saí de lá para vir embora para o Brasil. Você ficou 3 anos e meio no Canadá e 2 anos e meio mais ou menos nessa usina. É. Entendi. E aí que você... Aí quando você percebeu que você mandava o dinheiro para o Brasil e você viu que tinha na conta, já tinha chegado a esse 1 milhão, era isso? Foi. Aí a gente, na verdade, assim, a gente fez 1 milhão, né, juntos, e aí depois, como a gente dividiu, aí eu vim embora com 500 mil reais, e esses 500 mil reais, eles duraram 7 meses. Quando que foi isso? Que ano que foi isso? Eu fui para o Canadá em 2005, eu voltei em 2008. Então, se a gente for corrigir esses 500 mil hoje, mesmo os 500 mil que vocês dividiram, né, 500 para cada um, ele certamente passa de 1 milhão. E aí, como que você... Aí agora vamos começar a falar da mente empreendedora, né? Para a gente chegar na sua mente empreendedora hoje. E a sua mente na época, como que era? Por que você perdeu? Aí você conta para Então, nós aí. como a gente estava falando, né, da mentalidade, eu não tinha a mentalidade do 1 milhão. Eu sabia fazer 1 milhão, só que assim, é igual as pessoas que ganham na loteria, mas ela não está preparada mentalmente para aquilo. Então, ela não sabe fazer aquilo multiplicar. Ela perde da noite para o dia, ela perde. Não é da noite para o dia, né? Mas em pouco tempo a pessoa perde o dinheiro. Porque para você ter 1 milhão, para você ser um milionário, você tem que ter a mente milionária. Você tem que ter... Repete essa frase aí, Fê. Para você, como é que é? Repete aí, vamos gravar essa frase, gente. Repete a frase. Para você ser um milionário, você tem que primeiro ter a mente milionária, pensar como um milionário pensa. Entendi. E ter as atitudes de um milionário. E eu não tinha essa mente. E foi aí que eu comecei a minha expansão da consciência, né? A minha mente, que eu comecei a ir atrás, que daí praticamente eu falei assim, em 7 meses, não tinha nada. Você falou assim: o que você fez com esse dinheiro, Fernanda? Ó, na época, eu falei: eu não vou morar em apartamento, porque eu não tenho perfil para apartamento, tinha dinheiro para comprar um apartamento à vista, não comprei. Olha só, não comprei. Fui morar com a minha mãe. Olha só. Tinha dinheiro para comprar um carro zero, não comprei. Comprei um golzinho, bola, que falam, né? Um golzinho bola. Que na época ele estava rodado, sei lá, não entendia de quilometragem também. Olha, eu vou falar para você. Foi assim, ó. Não fiz nada com esse dinheiro. Nada. Por causa da mentalidade. Ó, para você ver, ó. Não, é a mente, assim, não querendo ofender ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é a mente pobre, a mente pequena, a mente medíocre, né? Foi por isso que daí eu perdi. Ao mesmo tempo que eu fiz, eu perdi. E aí depois eu queria saber, entender por que eu tinha perdido esse dinheiro. Não tinha sustentado ele, né? Foi daí que eu comecei a pesquisar, comecei a entender por que tem as pessoas ricas, as pessoas pobres, por que tem as pessoas bem-sucedidas e as fracassadas, por que tem as pessoas que são empreendedoras e outras não. É questão de mentalidade. E graças a Deus a gente pode muito bem reeducar a nossa mente. Já pensou se não pudesse? Ainda bem, né, Fê? Agora para você tomar uma aguinha aí, deixa eu falar só um pouquinho para você tomar água. Vamos recapitular aqui, olha só, ela foi para o Canadá, ficou 3 anos e meio lá, trabalhou 2 anos e meio nessa usina, né, oficina-usina, né, de excrementos humanos, juntou 1 milhão de reais, voltou para o Brasil, dividiu lá com o namorado, né, 500 para cada um, em 7 meses, 2008, se você fizer a conta com essa inflação, realmente chega a 1 milhão de novo hoje, esses 500 mil, entendeu? Você conseguiu acabar. 7 meses. E você chegou à conclusão que a sua mentalidade era uma mentalidade pobre, não era uma mentalidade empreendedora. E aí você começou a buscar a ter essa mentalidade. E aí,
como que você recuperou a mentalidade? Como que é a mentalidade da Fê hoje? Eu não vou te perguntar se você já ganhou 1 milhão, mas eu sei que você está a caminho disso aí, tá? Certo, caminho. Vai lá, fala aí, Fê. É que assim, eu comecei, como eu falei, comecei a pesquisar, né? Comecei a ver por que eu tinha perdido esse dinheiro, por que eu não tinha conseguido ficar com esse dinheiro e tal. E aí eu comecei a pesquisar e tal. Então, foi onde eu cheguei na ciência para ficar rico. Lembra? Lembro, foi aí que nós fizemos esse curso juntos. Foi aí que nós nos O Marcos conhecemos. Trombeta ficou rico graças a nós e outros, né? Que ele deu milhares de aulas para milhares de alunos aí. Mas ele serviu primeiro bastante gente. E aí que está o segredo, né? Ele sabe, o segredo para você ser milionário é esse. É você descobrir um problema, uma solução para isso e ajudar o maior número de pessoas com isso, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu falo que fazer 1 milhão é fácil, não é difícil fazer 1 milhão. Peraí, repete isso aí, Fê. Repete isso aí, como é que é? Repete. Fazer 1 milhão é fácil, não é difícil. Poxa, legal. Mas sustentar 1 milhão é outros 500. Tá vendo? E chegar nesse 1 milhão também é outros 500. Então, assim, primeiro a gente tem que ser essa pessoa que você quer ser. E já começar a ser essa pessoa agora. Começar a ter as atitudes, os hábitos, os pensamentos agora. Porque senão, vamos supor, você pode até ganhar um prêmio na loteria, uma herança inesperada, porque o dinheiro vem de qualquer fonte, né? Tem várias fontes para o dinheiro chegar até você. Só que se você não tem essa mente para isso, do jeito que ele veio, ele vai. Entendeu? Entendi. Ô, Fê, vamos dar mais uma rodada. O dinheiro, ele não aceita desaforo, né? Não aceito desaforo. Vamos dar mais uma rodada aqui nas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Trabalho, tal, desenvolver os sonhos, merece parabéns. Gisele comentou, uma história de dentista nós já falamos. Desistência da massoterapia, não, né? Não, de jeito nenhum. Empreendedores têm que ser perseverante e determinado aqui. A Kirotom perguntou, por que você decidiu ir para o Canadá? Era com esse intuito de ficar rica? Qual que foi seu intuito de ir para o Canadá? Quando eu fui para o Canadá, eu não trabalhava com massagens ainda, né? Já tinha essa vontade, né? Esse desejo de trabalhar com massagens, mas não trabalhava ainda com massagem, nem tinha especialidade, nada disso. Quando eu fui para lá, eu fui porque eu queria melhorar o inglês e fazer dinheiro. Na época, eu queria fazer dinheiro para casar. Tanto que a gente estava, na época, esse relacionamento que eu tinha, nós estávamos juntando não, nós estávamos comprando tudo do bom e do melhor e a gente ia pagar um container para trazer para o Brasil as coisas de lá. Entendi. Então, lógico, eu queria. Daí lá no Canadá que eu comecei a ter a mente, a querer empreender no Brasil, né? Eu falava assim, nossa, eu vou voltar para o Brasil e tal. Eu tinha um ritmo de vida diferente lá, né? Embora eu trabalhasse na usina, mas eu tinha um ritmo de vida diferente. Por isso que a ambiência, né? O ambiente ele influencia muito em você. Então, eu voltei com essa vontade de empreender de lá. E eu voltei trabalhando na empresa, né? Numa empresa na contabilidade, na área contábil. Porém, eu só fiquei, 2008 que eu voltei, só fiquei 2 anos nessa empresa, quase 2 anos. E aí eu saí já para empreender mesmo, né? Toronto fala inglês ou francês? Tinha uma pergunta aqui, se você sabia falar inglês e francês? Fala mais inglês, mas tem muitas províncias lá que fala francês também. Mas você já sabia falar a língua ou não? Era... Inglês? Inglês e francês, você sabia quando você foi para lá? Inglês eu sabia falar, mas eu tinha dificuldade em entender.
Ah, entendi. É engraçado, né? Eu Eles tinha falam dificuldade, rápido demais, né? eu tinha dificuldade para entender o que eles estavam falando, eu queria traduzir palavra por palavra, daí eu me perdia. Eu sabia falar, falava, eu queria as coisas, eu falava, sabia me comunicar, mas eu tinha muita dificuldade para entender o que eles falavam. E aí depois você vai acostumando, né? Ó, E tem uma... francês, eu fiz um curso de francês lá, bem básico mesmo, beginner, e falo nada. Falo coisinhas assim. Comment ça va? Très bien, merci. Só essas coisinhas assim. Messier. É. Ai, ai. Ó, tem outra pergunta aqui exatamente agora, ó, tá na tela aí. A ferramenta coloca a pergunta na tela, exatamente. Agora você tem essa mente milionária? Como é que tá a mente da Fê hoje? Hoje eu estou trabalhando muito. Tem algumas coisinhas, algumas chavezinhas que eu ainda preciso mudar na minha mente, como eu falei, para chegar a sustentar esse 1 milhão aí, fazer esse 1 milhão. Porque a gente é muito escasso. Eu falo, eu vi assim, o que eu mais pegava em mim era a escassez. A gente tem essa mania de que vai faltar, que aí tem que não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro, não vai dar, vai faltar, não sei o quê. E o que você foca expande e como eu comecei a estudar também física quântica, comecei a estudar um monte de coisas, né? E aí você vê que para entender mesmo por que a minha vida tinha sido esse alto, estava no alto e foi para o baixo, né? E aí você começa a entender de energias e tudo mais, que você que cria a sua realidade, nós que somos culpados por tudo que nos acontece, nós que atraímos, Autoresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade, é isso aí. Vai lá. nós que atraímos as coisas, né? Não que as coisas acontecem do nada, nós atraímos tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, foi aonde eu estou preparando. Falta algumas coisinhas ainda, algumas chavezinhas para mudar minha mente ainda. Não vou falar que não, falta sim. É, Mas tá já aprimorando. comecei, né? Quando eu voltei, a primeira coisa que eu queria era empreender, que foi a hora que eu comecei. Então, como ter a mente milionária? Né? Como ter a mente, no caso de empreendedor. O que o empreendedor faz? O empreendedor, ele corre o risco, né? A todo momento. Empreender é você ter novas ideias, é você ter coragem, é você ser ousado, é você ir atrás de um sonho. Não pense que você não vai trabalhar menos, você vai trabalhar muito mais. Porém, tem uma grande diferença. Você vai estar trabalhando para realizar os seus sonhos. Lembra dos sonhos? Sempre tem que ter os sonhos, os objetivos, os propósitos bem claros para você. Então, você está trabalhando para os seus sonhos, para realizar os seus sonhos, não para realizar sonhos de terceiros, né? Então, o empreendedor é isso, é você ter a coragem, a ousadia de empreender, de meter a cara e fazer. Só que assim, quando eu comecei também a empreender, eu não fiz planejamento nenhum. Por isso que eu falo, eu quebrei várias vezes, várias vezes. Não fiz planejamento, comecei assim, todo o dinheiro que eu tinha recebido da minha rescisão, eu investi nos cursos, investi em material e tudo mais. E aí você quebra, né? Você não tem um planejamento, nada, você vai assim com a cara na sorte, tentando a sorte, não dá certo. Por isso que eu falo, é a mente, tudo é questão de mentalidade. Então, você ter essa mente de empreendedor é isso. Você tem que ter um sonho, um propósito, aí você tem que ter a ousadia, a coragem, ir atrás daquilo. Eu vou trabalhar com isso, vou fazer isso. Você tem que ter muito bem claro também a sua visão, os seus valores, a sua contribuição que você vai deixar para a sociedade através do seu empreendedorismo, né, do que você está empreendendo ali. Eu hoje empreendo na massagens, né? Seja no YouTube, nas redes sociais aí. Trabalho com as massagens, tenho um espaço, né, um instituto que chama Instituto Nanda Rise. Trabalho com isso, atendo,
ensino pessoas também na área, entrar na área da massoterapia, dou consultorias, dou mentorias, e é isso. E daí a gente mistura tudo um pouco, tudo os conhecimentos, as experiências que a gente vai tendo aí conforme a vida, aí você leva para o seu trabalho, para as suas coisas, e vai ter no seu diferencial. Ser empreendedor também é isso, você tem que ter um diferencial. Existem várias massagens? Existem vários massagistas, massoterapeutas? Existem, mas qual é o seu diferencial? Isso é importante, né? O diferencial, porque tem muita gente profissional na área. Aliás, Fê, exatamente, eu vou até colocar a pergunta da Ana Borges na tela aqui, que você já estava falando isso. Tem mais alguma coisa para você acrescentar aí? Ó? Além dos cursos que você fez, o que você fez mais para ter a mente empreendedora? Você já falou bastante. Tem algo mais a acrescentar aí? Além dos cursos, e o que mais fiz para ter a mente empreendedora? Você já falou bastante, mas se quiser complementar aí, à vontade. Eu fiz os cursos, né? Livros também, né? Tem vários livros aí. Quem pensa enriquece, Os Segredos de uma Mente Milionária, O Pai Rico, Pai Pobre. E a todo momento eu estou vendo vídeos, e o mais importante também é conversando com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Isso é muito importante também. E aí ser empreendedor também, gente, é abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão de certas coisas, abrir mão de hábitos, que aquilo já não cabe mais. Porque assim, ó, a mente que você tem hoje te trouxe até aqui. Só que essa mente que você tem hoje não vai te levar lá aonde você quer chegar. Ela te trouxe até aqui. Então, para você chegar lá onde você quer, você tem que trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais e aprender com quem já está lá onde você quer chegar. Você entende? Então, eu continuo acompanhando pessoas. A gente tem que saber muito bem usar o nosso tempo na internet, porque a gente acaba se perdendo com outras coisas que te tira do propósito, que te tira do seu sonho, que te tira da rota. Quando você vê, você fez um monte de coisa e não fez o que era para ter feito. Então, isso também tem que tomar muito cuidado. Quem empreende também, às vezes, se perde aí, né? Se não tem uma disciplina aí para seguir, tem que ter um pouco de disciplina também. Verdade, Fê. Ó, tinha uma pergunta que eu passei aqui. Ó. Você voltaria de novo para o Canadá? Gostou de morar lá? Se fosse para voltar, você voltava? Eu pulei a pergunta aqui. Olha, gente, eu voltaria assim. Isso foi uma pergunta que sempre me fizeram, por que eu não fiquei no Canadá e tudo mais. Como eu falei, eu tenho esse espírito empreendedor, só que assim, eu sou muito patriota. Eu gosto muito do Brasil. Quando eu voltei assim, eu tenho um sonho que é ajudar o maior número de pessoas no Brasil mesmo. Eu acredito muito no Brasil, muito nos brasileiros. A gente não tem que ir para fora. Eu não nada contra quem vai para fora, porque eu fui, né? Nada contra. E lá a gente se sujeita a cada coisa, principalmente por causa de dinheiro. Por que a gente não se submete também a essas coisas aqui no Brasil? Não arregaça as mangas, não empreende, não mete a cara mesmo. Por que a gente não faz isso aqui? Por que tem que ir lá para fora se submeter às coisas lá? Então, eu voltei, assim, com essa gana, com essa vontade de empreender mesmo no Brasil. Porque quando eu estava aqui no Brasil, meu filho estava com... Eu engravidei em 2000, eu tive meu filho em 2010. O meu filho tinha 1 aninho, mais ou menos. Eu fui fazer um curso, uma especialização de massagem com pedras quentes em São Paulo, né? E lá no curso tinha uma mulher da Nova Zelândia fazendo o curso. E ela caiu justo comigo. Os cursos de massagem são em duplas, né? E ela caiu comigo para a gente fazer a técnica juntas. E aí, papo vai, papo vem, eu tinha contado para ela que eu tinha morado no Canadá, que não sei o quê, papapá, falava inglês, pipipi. Ela pegou e falou assim para mim: nossa, eu precisava de uma pessoa como você lá na minha clínica. Ela tinha uma clínica lá na Nova Zelândia e ela me convidou para morar lá, na Nova Zelândia. Eu voltei em 2008 do Canadá. Em 2010, recebi uma proposta. Em 2011, recebi uma proposta para trabalhar na Nova Zelândia. E aí eu não fui. Então, assim, eu tenho um sonho mesmo de empreender aqui no Brasil,
de abrir franquias de massagem aqui no Brasil. Eu tenho um monte de ideia. Eu sou empreendedora mesmo. Eu tenho só empreendedorismo na veia, assim, não adianta. É isso aí, Fê. E aí o que você está mostrando para nós é exatamente isso, né? É possível de você empreender em qualquer lugar do mundo. O que você precisa é da mentalidade correta. Eu sempre faço isso aqui. Por mais que eu entreviste profissionais de diferentes áreas, ou por mais que eu fale de assuntos de diferentes áreas aqui, eu sempre falo, gente, ó, tá tudo aqui, ó. É questão da mentalidade, você tá certíssimo, né? Você mostrou bastante isso pra gente hoje. Luciene está perguntando se nós participamos juntos do evento. Sim, Luciene, eu conheço a Fê do evento. Nós fizemos ao vivo em dezembro de 2015. Eu conheço a Fê, agora vai fazer 7 anos, né, Fernanda? E a gente sempre manteve contato desde essa época. Nós participamos ao vivo, a primeira turma lá do Ciência de Ficar Rico. Só que na época a mentalidade ainda era meio pobre. E nós Nossa, não ricos. estava bem cru. A minha intenção, Luciene, agora é ter 1 milhão até o final do ano que vem, tá? Então, eu vou gravar uma live aqui falando, gente, cheguei no 1 milhão. Pode ser que seja esse ano, por que não? Porque não pode ser esse ano, né? Fernando, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você falou muito aí de fé, né? De crença em Deus e tudo. Eu sei que você falou que não pratica no momento nenhuma religião, mas você falou que tem muita fé, que é uma pessoa de fé, acredita muito em Deus. Eu vejo que você posta sempre o seu status sobre a Bíblia, você cita muitos textos lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de fé em Deus. Fala para nós aí. Eu era uma pessoa que tinha, assim, eu sempre tive muita fé em Deus, sempre. Como eu falei, sempre tive uma ligação muito forte com o Senhor, né? Sempre me senti muito amada por Ele, eu sempre me senti especial, sempre me senti abençoada. É uma coisa mesmo, assim, de assumir o papel de filha, né? De Deus. E aí, esse é um amor tão grande que você não consegue deixar de não transparecer isso e de não levar esse amor para as pessoas. Quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa muito, muito amorosa, carismática, justamente por me sentir muito amada por Deus. Só que era engraçado. Eu não lia a Bíblia, não gostava da Bíblia, eu tinha ojeriza da Bíblia. E quando eu comecei a procurar entender o que tinha acontecido comigo, né, dessa história do 1 milhão, o que eu fiz? Todas as respostas que eu procurava, inclusive, né, física quântica, todas as coisas que a gente estuda, eu comecei a estudar da mente, tal, me levava para a Bíblia. E eu falava assim, mas não é possível que tudo está nesse livrinho, gente, mas não é possível, vou ter que ler esse livro. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos, né, tirando a religiosidade, porque hoje eu vejo a Bíblia assim, como um manual de como a gente deve se viver aqui na Terra. Só que as religiões se apossaram desse manual e quiseram usar para prender as pessoas, principalmente a mentalidade das pessoas, porque o conhecimento liberta as pessoas, né? Então, eu não acreditava na Bíblia por causa disso. Mas depois, quando eu comecei a estudar, e tudo me levava para a Bíblia, e aí eu comecei a ver que todas as respostas estavam lá. E aí, inclusive, lá fala, né? Eu não lembro assim direito onde está escrito isso, tal, mas fala assim: renovais pela vossa mente, né? Não tem alguma coisa disso? Vocês já viram? Tem. Renovar a mente é o apóstolo Paulo que escreveu, eu não lembro o texto aqui. Se alguém que conhece da Bíblia lembrar o texto, posta aí nos comentários para a gente. Então, e ali fala da mente. Renovais, eu não lembro direito, mas fala desse negócio assim. Renovais pelo poder da nossa mente. Ciência, alguma coisa assim, mas eu não Se lembro. alguém puder colocar aí, que vai me ajudar muito no que eu quero falar. Eita. Ele está assustado. Meu filho. É o Pietro. É o Pietro. Ah, se ele não aparecer. Ei, Pietro. Beleza? Beleza. Inclusive, o Pietro, ele tem 11 anos, mas ele já é um empreendedor também. É sangue da mãe. Ah, esse menininho tem tantas ideias, tanta coisa. Tá, meu amor.
Grande Deixa Pietro. a gente vai lá para casa depois. Vai, tá bom? Ai! Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. Ele é assim. Quem sabe faz ao vivo. Você estava falando da Bíblia? Né? De renovar a mente, alguma coisa assim. Renovais pela vossa mente. Então, ali mesmo, ali fala sobre isso, que tem que ser diário isso daí. Todos os dias a gente tem que trabalhar a nossa mente. Todos os dias você tem que colocar o objetivo que você quer e ir atrás daquilo. Por que eu estou fazendo isso? É por causa disso. Não deixar aquilo se perder, né? É Romanos 12:2. Enquanto você falava, eu achei aqui. Deixar de amoldar-se esse sistema, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Transformar pela renovação de vossa mente. Achei. Para você ver, é bíblico. Então, ali, né, tem de tudo. Colocou aqui, renovar a mente é Romanos 12:1 e 2. Aí eu tinha pesquisado hoje. Obrigado, Gisele. Gisele colocou para nós aqui, ó. Renovar a mente é Romanos 12:1 e 2. É isso aí. Exatamente. Então, por isso que eu falava, tudo me levava para a Bíblia. Eu falava assim, mas não é possível que está nesse livro, não é possível. E aí depois, aí eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos, e aí eu sentia mais ainda a presença, né, de Deus, do Senhor ali comigo. Ele falava, parecia que ele me mostrava as coisas assim, leia tal coisa, vai em tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu vejo que a questão de você ser um milionário está muito ligado também a você saber ser a história do mordomo fiel. Você tem que saber ser mordomo das coisas, porque nós somos mordomos do Senhor. Tudo isso aqui que nos foi. Aliás, Deus já nos deu tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo já foi criado, só não foi ainda manifestado. E aí que está o segredo das coisas. A gente tem que aprender a manifestar as coisas, né? Então, e ele sempre me falava, então a história é disso, você tem que ser um mordomo fiel. Como que você vai ter 1 milhão se você não dá conta nem de R$ 1.000? Incoerente, né? Verdade. Então, você tem que ser um mordomo fiel, tem que aprender a ser um mordomo fiel, e tem que aprender os talentos, multiplicar os seus talentos, usar os talentos que Deus te deu, que é o quê? Ajudar sempre as pessoas, o maior número de pessoas. Então, tudo está ali na Bíblia. E foi aí que começou. Inclusive, é interessante, né? Eu também sou um grande estudioso da Bíblia. Eu estou igual a você, né? Não estou assim, aquele aprofundado na religião, mas eu continuo estudando muito a Bíblia. E hoje, assim, eu olho muito a Bíblia, exatamente isso. A Bíblia tem vários ângulos para você fazer a aplicação, né? Tem um texto, por exemplo, que eu gosto muito, que é de Eclesiastes, né? Melhor dois do que um. E você pode pegar esse texto de melhor dois do que um e aplicar. Melhor dois do que um esposo e a esposa. Melhor dois do que um amigo e uma amiga. Melhor dois do que um colega de trabalho e um colega de trabalho. Melhor dois do que dois empreendedores se ajudando. Então, assim, a Bíblia é fantástica. Não existe, se você não interpreta um texto, você não usa só para um objetivo. Deus é inteligente demais, você consegue usar um versículo para vários objetivos. Deus fez a gente para andar em pares, não para andar sozinhos. Sim, mas eu estou falando assim, como que você pode usar um versículo e aplicar em várias situações. Sim, várias situações. Inclusive, Fê, eu tô... A Gisele, minha esposa, falando que é lindo o Pietro, rapaz, parabéns, Deus abençoe. Eu tô tão aprofundando nesse estudo da Bíblia aí que eu tô pensando em lançar um espaço, tipo um portal de assuntos da Bíblia aprofundado. Então, em breve aqui no canal eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Tô pensando em lançar vamos falar da Bíblia, vamos interpretar a Bíblia assim. Igual eu te falei, eu te dei o exemplo do Eclesiastes de vários ângulos, dá para aplicar, não é interpretar a Bíblia, é aplicar, usar os princípios, aí achei a palavra. Isso, usar os princípios da Bíblia. Desmistificar, né? Porque... Mas você pegou meu carregador? Não, meu filho. Usa aqui o meu. Aí o que acontece? Como você falou, né, que me vê colocando lá nos meus status e tal. Eu tenho uma coisa assim, que tudo que eu aprendo,
eu repasso para as pessoas. Então, eu ensino muita coisa ali nos meus status. Precisava colocar isso mais nas minhas redes sociais, né? E aí, quando a palavra ela me toca ali, eu pego e coloco nos meus status. Todo dia eu coloco, né? E aí, às vezes você acha que aquilo lá não está surtindo efeito nada, mas sempre tem uma pessoa que me manda: nossa, essa palavra foi para mim, nossa, você foi a resposta de Deus, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, como Deus é maravilhoso, né, ele fala com a gente a todo momento, só que a gente não consegue, não para prestar atenção no que nem aqui, ó, ele tá falando com a gente. É verdade. E a gente, as pessoas, só que a gente está tão com a nossa mente tão turbulenta, tão preocupado com as coisas, que a gente não presta atenção nos detalhes. E Deus é um Deus de detalhes, né? E Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio dele. E olha que coisa interessante. Você falou desse renovar a mente. Eu sempre olho a aplicação de versículos para várias coisas. Igual eu te falei, por exemplo, se você está falando renovar a mente aqui, ó, Romanos 12, 1, 2. Renovar a mente em que sentido? Você pode renovar a mente em vários sentidos. Renovar a mente em relação às suas atitudes. Renovar a mente em relação aos seus sentimentos. Renovar a mente em relação ao trabalho, à profissão, ao empreendedorismo, ao desejo. Então, você entendeu como que um versículo, às vezes, te dá margem para você aplicar em muitas coisas da sua vida? É isso que eu quero ensinar para as pessoas, que não é o versículo, ele não é uma aplicação única, ele tem várias aplicações. E tem mais também, e conforme você vai expandindo sua mente, hoje você lê e interpreta de um jeito. Amanhã você vai ler, você já tem outro insight, né? E aí vai indo. E eu tô falando, não é nem a interpretação, é a aplicação mesmo. É a aplicação. É a aplicação mesmo, é isso que eu tô falando. E eu gosto muito de estudar curiosidades da Bíblia, né? Essa semana eu fiz um vídeo que eu vou colocar lá no portal, por exemplo, a questão de, por exemplo, a vida oculta, entre aspas, de Jesus de 12 aos 30 anos. É claro que a gente pode especular muito, mas tem 2 passagens na Bíblia, 2 versículos que eu achei que leva e quase ninguém percebe. Olha, nesse período eu tenho certeza que Jesus fez pelo menos isso, porque esses 2 versículos aqui indicam. Mas esse segredo não vou contar aqui agora, não vai estar lá no portal. Eu fiz um vídeo, eu peguei 2 versículos. Olha, esses 2 versículos aqui mostram que nesse período de 12 a 30 anos, pelo menos essas 2 coisas que Jesus fez. Muita coisa a gente sabe que foi queimada também pela igreja, né? Muita coisa foi queimada. Porque são 12 apóstolos, cadê os outros livros, né? Então, tem coisas aí que foi queimada. Ô Fê, eu gostei demais aqui, já tem 1h12, foi a mais longa entrevista, a mais longa live que nós fizemos, agora ainda tem 10 pessoas ao vivo aqui, ó, tá bom demais. Aí eu já vai, né? Já vai, né? A gente fala bastante, né? Eu vou, mas antes de encerrar, gente, ela vai repetir o que precisa para ter uma mente empreendedora, né? Ela já falou de tudo, ela vai reforçar esse ponto, porque o objetivo era aqui, né? A gente ia falar de vários assuntos, mas você vai repisar ou repassar aquela questão da mente empreendedora. O que você fez, o que é preciso. E eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Fê, o Facebook, o YouTube. E um detalhe, né? Você também é empreendedora, você tem treinamentos prontos já, que estão lá no Hotmart, né? Eu vou deixar o link aqui também de um treinamento dela. Se você quiser aprender a ser massoterapeuta do zero, até montar um espaço, nesse treinamento você vai aprender. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo. E para encerrar, antes de encerrar, a Fê vai repassar para nós a nossa pergunta aqui da live, né? Como que você faz para ter uma mente empreendedora? Repete para nós isso aí, Fê, para a gente encerrar com chave de ouro. Vou pegar aquele gancho daquela outra pergunta também. Se eu não tive vontade de voltar para o Canadá, né? Então, eu voltei com essa vontade de empreender e o meu sonho é fazer o meu país crescer cada vez mais. O que eu puder contribuir com essa nação, eu vou contribuir. Principalmente quando a gente fala de impostos, né? Você tem que contribuir com o seu município, com o país em si. Isso faz parte da mente empreendedora e da mente milionária, porque você tem que pôr na cabeça que vai pagar o imposto. Geralmente a gente reclama que tem que pagar as coisas, né? Mas isso faz parte também do empreendedorismo. Eu tenho essa vontade de
de levar a massagem nas casas, para todas as pessoas terem acesso às massagens, porque a massagem melhora também os relacionamentos, como eu falei, né? Não é só para alívios de dores, ela melhora o relacionamento, melhora a autoestima, melhora um monte de coisas aí, tem vários benefícios, né, da massagem. Então, você empreender é isso, é você ter um propósito, por que você quer empreender, qual é a finalidade, aí você tem que ter os seus princípios, seus valores, né? O que a sua empresa ela vai carregar, o que você quer transmitir para as pessoas. Se você tiver colaboradores também, o que isso vai gerar e transformar na vida dos seus colaboradores, da sua família, da onde você está inserido, da sociedade, né? E você tem que ser ousado, tem que ser inovador, sempre pensar em inovar. Tem um monte, como eu falei, tem um monte de coisas aí, tem várias pessoas que fazem massagem, mas qual é o meu diferencial? O que eu posso fazer de diferente dessas pessoas e o que eu posso entregar mais que essas pessoas entregam? E nunca pense também que você, já está cheio de gente que faz massagem, já está cheio de gente sei lá, que está na internet, está cheio de gente. Vou dar o meu exemplo mesmo da massagem. Está cheio de gente que faz massagem, que ensina massagem, só que tem aquela pessoa que precisa da Fernanda, tem aquela pessoa que precisa do Carlos massagista, tem aquela pessoa. É questão de afinidades, questão de energias. Então, nunca desista de empreender. Você tem que ter. Não estou dizendo para todo mundo empreender, porque também, né, às vezes fala, vai empreender, só que se fosse depender de mim, eu faria para todo mundo empreender. Tanto que, você fala assim, Fernanda, você tem funcionárias? Eu não tenho funcionários. Hoje eu tenho uma colaboradora, mas que eu incentivo ela também a empreender. Tinha uma outra que estava comigo, ela montou o negócio dela, de massagens, minhas alunas, todos eu incentivo, porque eu tenho esse objetivo mesmo, né, de libertar as pessoas, fazer as pessoas ir atrás. Então, empreender também é isso, é você fazer outras pessoas empreenderem também, ensinar para as pessoas e correr o risco a todo tempo, porque não é uma coisa, empreenda que é seguro. Não é assim também, a gente também não pode, né, falar que vai dar certo. Vai dar certo se você fazer dar certo, né? E tudo que a gente faz com amor não tem como dar errado. Verdade, verdade. Né? Fê, tem uma pergunta final aqui para a gente encerrar mesmo. Hum. É a pergunta da Oficina da Sabedoria. Acha que os empreendedores podem formar associações ou cooperativas? O que você acha? Está pensando nisso? Olha, eu já tentei fazer uma cooperativa. Tentou? Já. Legal. Não deu muito certo, não dá muito certo. Mas como eu falo, eu incentivo, se a pessoa quer se fazer a cooperativa, por que não? Eu incentivei muitas alunas minhas a fazerem uma cooperativa, né? Entendi. E associações. Então, eu acho sim que dá para os empreendedores formarem sim associações e cooperativas, sim. Só que sempre tem que estar tudo bem claro, né? Aí tem aquela questão da legislação aí. Eu até andei pesquisando um tempo, tem que ver o que mudou, o que pode, o que não pode, né? Tem muita coisa que não pode, né? Tem coisa que pode, mas tem coisa que não pode também. Beleza. Hoje eu também não sei como que tá isso, para ser sincera. Eu também não sei. Gente, muito obrigado. 1h18 de live aqui. Foi maravilhoso, foi muito bom. E a Luciene, então, será que a Luciene estava conosco naquela turma lá, hein? De repente eu estou vendo que ela estava perguntando se a gente estava na turma ao vivo, né? Mas foi a primeira turma, viu, Luciene? Depois a gente conversa sobre isso. Foi a primeira turma do Marcos Ambeta, eu e a Fê, a gente se conhece desde essa época e temos mantido contato desde essa época, né? Porque o objetivo é ela me ver milionário e eu vê-la milionário. Por isso que a gente não perdeu o contato. Foi, exatamente. Exatamente. E agradecemos a toda a assistência, audiência. Vamos postar também lá no canal da Fê. Agradeço aí todo mundo por ter ficado. Compartilhem com mais pessoas, porque eu acho que
Como eu falei, tem muita coisa valiosa que nós falamos aqui, que tem muitas pessoas que precisam escutar, né? Então, compartilhe com as pessoas. E tinha uma frase que o professor Marcos falava, que o sucesso deixa pistas. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Verdade, verdade. E a gente se vê numa outra ocasião, né? E na próxima semana, se eu estou na campanha do Outubro Rosa, pessoal, toda semana eu estou trazendo uma mulher, que vocês estão percebendo, né? Agora, se não der certo a próxima entrevista, por isso que eu ainda não divulguei lá, aí vai ser eu mesmo falando algum tema aqui, tá? Mas toda segunda, às 20h20, tem live aqui no canal do professor Carlos Souto. Um abraço para vocês, vamos encerrar a transmissão. Nós dois continuamos aqui. Um beijo para todo mundo aí, gente. Convido aí o pessoal da turma do Érico Rocha a fazer um briefing. Como é que foi a nossa pós-reunião? Tchau, tchau, gente. Pede para o pessoal tirar um... Eu não sei se por onde eles estão assistindo, né? Para tirar um print aí da gente e nos marcar para a gente ir dar um print no marcar. Pode ser. De repente a gente pensa num brinde aí para quem estava ao vivo. Eu vou até dar um print aqui eu mesmo, mas pode dar o print aí, manda a gente aí. Tchau, tchau. Agora sim, Fih, agora eu vou encerrar a transmissão. Um abraço, galera. Fomos! Tchau, tchau.